Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo, desejo um feliz fim de semana a todos. Estamos começando outra semana. Esse vídeo é o que eu costumo fazer toda semana, o resumo da semana que se passou. Nós estamos começando outra. E, e para começar, eu quero ler dois versículos na Bíblia. É, Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler o 11 e o 12, tá? Para nós fazermos nosso comentário e resumir o que eu ouvi durante toda a semana. Vamos lá. Versículo 11. A, a mulher aprenda em silêncio com o seu marido e não permita que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Esses dois versículos, se você puder ler o capítulo 2 de 1 Timóteo todo, é bom. Mas eu quero me basear neste versículo e nenhuma parábola que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, uma parábola se torna uma grande mentira e para os evangélicos, para os cristãos que eu estou vendo por aí, eles citam isso como uma verdade. E citando isso como uma verdade, muita gente está enganada. Tá? É sobre Ananias e Safira. Ali é uma parábola criada por Paulo para trazer submissão, para colocar medo, assustar, o povo está com medo, para ele adquirir muita contribuição para eles. Quando eles fazem uma parábola, um certo homem, um certo nome, por nome Anania, vendeu uma propriedade e combinou com uma mulher. E os dois foram mortos. Porque dentro da parábola que Paulo cita, que é outro mentiroso, ele cita dizendo que mentiram ao Espírito Santo, morreram. E quem mentiu ao Espírito Santo hoje morre. E eu vi esse patife desse pastor aí, Malafaia dos Quintos dos Infernos, dizendo para o povo que Deus está vendo eles mentindo para Deus. Você ganha 100 mil, você tem que dar 10 mil reais para o Senhor. O Senhor está vendo quanto tu ganha. Metendo medo no povo e o povo acreditando nessa mentira. Eu fico por conta porque não tem, né, no país uma autoridade para ver essa mentira, esse engano, essa patifaria para arrancar dinheiro dos idiotas, dos trouxas e dos menos favorecidos. Me desculpe estar chamando idiota de trouxa. É menos conhecimento. Já começaram. Teve a convenção do PL lá em Brasília, veja que destroço deu naquilo. Que em São Paulo teve estadual, né, do PT. Tira uma comparação. Olha, não sou petista, não sou lulista, não sou bolsonarista, não sou nada. Eu sou eu, mas sou brasileiro. Eu vou ver qual o candidato melhor que tem e vou votar. Entendeu? Mas veja, gente do céu.
E eles estão querendo aplicar. Olha, o Bolsonaro e o bolsonarista, eles não aceitam mulheres em nada. Mulheres para ele é descartável. Estão querendo impedir a votação de mulheres. Os Estados Unidos já estão programando derrubar os votos das mulheres, não vale pipoca nenhuma. E os filhos do Bolsonaro e Bolsonaro estão querendo derrubar isso aí. E tem uns deputados, uns senadores dizendo: mulher não sabe votar, mulher isso, mulher. Eles estão se baseando nessa porcaria. Quando eu falo porcaria, e muita gente fica chateado comigo, estão se baseando nisso aqui. Eu vi um senador citando várias passagens bíblicas, tudo mentira, tudo engano. E nessa convenção do PL lá em Brasília, eu estava vendo, gente, olha o patriotismo desse povo, trazer um presidente lá dos quintos dos infernos para dentro do país, para aqui o cara falar mal das nossas autoridades, falar mal do Supremo, falar mal do nosso ministro, falar mal do nosso presidente. Meu Deus, onde está esse pessoal com essa cabeça? Eu não estou defendendo o Lula, não estou atendendo ninguém, mas estou mostrando aqui. E um grupo de idiota batendo palma para isso. O Lula é o presidente, se eu gosto dele ou não gosto, ele é o presidente da República. Foi escolhido pela maioria, está lá para trabalhar. Por que agora eu vou falar mal do meu presidente? Eu não gostar deles, não gostar... É outra coisa, mas trazer um cara para criticar é demais, gente. Isso é inacreditável ver uma coisa dessa. E o Flávio colocou a mulher dele, coitado. Eu fiquei com dó da mulher. Copiando uma cópia que ele colocou no celular para ela participar e falar, dizer, eu, meu marido, minha família, olha só. E que humilhação colocar a mulher do Bolsonaro, do Flávio. Se você olhar, gente, e ele criticando esse Milei lá da Argentina, isso é um patife desde... Olha o que ele está fazendo lá na Argentina. E vem para aqui, traz ele aqui para uma convenção de um partido. Eu não sei, gente, mas eu acho que as autoridades nossas deveriam derrubar esse partido, desse PL. Não tem cabimento fazer uma merda dessa. E eles estão estudando para derrubar os votos das mulheres. Mulheres não tem valor nenhum para esses caras. Tá? Ai. Tem muita coisa para falar. Vocês me desculpem, meus inscritos. A minha idade. Não vou culpar a idade coisa nenhuma. Mas é tanta coisa que eu... Sabe, eu começo a falar. Os evangélicos, essa palavra, atos dos apóstolos. Os apóstolos tinham que acompanhar tudo isso que Paulo escreveu. Tá? E tem gente se baseando nisso, como falando, a palavra de Deus. Deus está falando, Deus falou. Gente, acorda. Eu já expliquei em outro vídeo, esse Paulo nunca foi apóstolo. Esse Paulo era um judeu e Jesus não pregou nada para o gentio. Por que o gentio está feito besta? Pegando esse ensinamento desse cara. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso me irrita mais ainda. Eu fiquei muitos anos na igreja. Muitos anos, ensinando coisas erradas. É quando eu descobri que agora eu vejo. Gente, eu fico pensando, os pastores antigos, se eles, porque eles estão mortos já. Mas se estivesse vendo, os ossos deles já estavam fazendo mau escassel lá nas tumbas já. De ver
o que esses pastores fazem hoje. E vejam a política dentro das igrejas, quem está elegendo esse pessoal são os evangélicos. As mulheres, olha mulheres, eles não te valorizam não. Não adianta falar, sabe por quê? Porque a cabeça deles já travou. Não adianta. Não adianta, infelizmente. Vou dar um conselho para, quem sabe, alguns que estão ouvindo, vamos trabalhar em cima da juventude, os moços, porque a gente está vendo que a juventude hoje tem a mente mais aberta. Tá? Vai demorar, mas tem a mente mais aberta. Porque os antigos, não generalizando, mas porque eu sou antigo, minha cabeça não está travada não, não travou não. Há muitos homens que merecem respeito, mas muitos que não. Não, não. Vocês me desculpam, mas eu vou ficar por aqui. Eu lembrei-me daquele assunto daquele casal. Lembrei-me agora, sabe, dá uma ânsia de vômito de ver aquilo. Casal, um pastor e uma pastora que andava. Essa semana eu vi, foi levantado, como é que diz? Levantado o caso dele novo aí, atraindo as jovens, as moças, para fazer. Dá até nojo falar o que eles faziam. Um casal, o pastor e a pastora. E vocês acreditam que tem gente defendendo eles? Dizendo que foi o diabo que tentou? O diabo tentou, aquele era homem de Deus, aquela mulher de Deus. Tem gente falando isso. Por isso que eu digo, tem muitos dizendo assim, você está defendendo o diabo, defende. Isso aí não é diabo, rapaz. Vocês são piores do que o diabo. Vocês estão ensinando o diabo a fazer besteira. Você acredita nisso? Vi outro vídeo aí de uma condenação que houve. Condenaram aí um canal porque falou a sujeira, a patifaria de um determinado pastor, recebendo 100, 200 mil reais de oferta. Quem é que anda dando 200 mil reais de oferta se não é sujeira aquilo? Se não é lavagem de dinheiro? Aconteceu um caso comigo já há muitos anos não, logo assim que eu renunciei, antes de eu renunciar. Um grupo chegou com um valor. Eu estava com um pastor que estava. Vou falar o nome do pastor, porque está com a igreja por aí ainda, todo respeito, mas. E ele me convidou para fazer a inauguração de um templo, de um salão. Então, no salão, arrumando. Inclusive eu ajudei ele a pintar, ajudei ele a fazer banco, comprar cadeira. E eu fui para a inauguração. E na inauguração tinha muita gente. Muita gente que vieram de favela, umas vans trazendo povo, encheram o salão. Que veio de várias favelas e tal. E o culto foi aquela maravilha, e daqui a pouco chegou uns carrão na frente. Chegou uns carros, sabe, carro empochado, desceu os caras lá, bem uniformizados, tal. E outro lá de cima do púlpito, que a gente tinha feito o púlpito um pouquinho baixo, não dava para ver muito, eles tinham que entrar no salão para poder a gente ver. Quando eu olhei, 2 caras de um lado e 2 mulheres de outra, sabe? Pessoa assim diferente daquele público, diferente do público. Eu estou lá e eu olhei. Tudo bem, rolou o culto. Eu preguei, se converteu umas 4, 5 pessoas, o culto teve bem, mas eu fiquei amarrado. Em ver aqueles 2 casais entrando, aquilo coisou na minha mente. Tem coisa errada aqui. Tem coisa errada.
Eu não tive muita ênfase assim da mensagem, porque na minha cabeça tem coisa errada, tem coisa errada. Aí tudo bem, foi bem na festa e tal. E esses casais, ele tinha trazido duas peruas Kombi lotadas de sanduíche, refrigerante, doce, bolo, pra rapaziada. E quando terminou o culto que a gente está conversando lá e tal, e um daqueles moços veio e falou, olha, pastor, pra gente, pra inauguração ser boa, olha aqui, a gente, duas peruas lotadas. E o povo foram pra lá, tá, aquela festa. Quando terminou a festa, porque o cara terminou, todo mundo se despediu, esses dois casais chegou no tal, o pastor se despediu, com aquela alegria com o pastor. Beleza, aí o pastor falou, tá vendo, pastor? O trabalho aqui vai crescer, em nome do Senhor vai crescer. E o salão, o aluguel era caro, cara. O aluguel era caro. Pra época, era muito caro. O aluguel era 5 mil reais, era dinheiro pra caramba. Eu falei, pastor, o senhor vai ter que trabalhar para pagar esse salão aqui, viu? Ah, mas Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus está com Deus. Beleza. Aí o outro pastor, o outro obreiro dele lá, chamou ele lá, falou, pastor, vem cá. Aí daqui a pouco ele me chamou. Pastor, eu fui quando cheguei. Né? Olha como Deus é bom. Estou falando para o senhor que Deus é bom? Estou falando? Aqui, ó. Tá vendo? Tem aluguel pago para o ano inteiro. Eu falei, rapaz, Deus é bom mesmo. Eu acho que eu vou aceitar esse teu Deus. Brinquei com ele. Saímos de embora, inclusive ele que me trouxe no carro dele. No caminho ele puxou, eu falei, pastor, eu não quero falar com o senhor a respeito disso, porque o senhor não vai aceitar. O senhor vai ficar chateado comigo. E eu não quero chatear o senhor. Mas o senhor toma cuidado com essas ofertas. Ah, pastor, Deus, toma cuidado com essas ofertas. Aí ele já se fechou. Eu também já não quero muito pau, porque eu já vi que tinha coisa errada. Não levou muito tempo, meu amigo. O pau quebrou pro lado de lá. Entendeu? Os caras sabem como achar lugar para lavar dinheiro. Ninguém anda dando 100 mil, que nem o Silas disse que teve um cara. Ah, o cara me dá 100 mil, eu vou perguntar de onde vem? Gente, e o povo aceita isso. O poder público devia estar em cima disso aí. Eu vi esse outro patife essa semana, lá de Pernambuco, dizendo que teve uma pessoa lá que deu 200 mil reais de oferta na salvinha, 200 mil reais. Oh, meu pai. Essa eleição vai dar tanto pano para manga, vocês vão ver. Espero que nada muito grave aconteça. Mas não está longe, não. Não está longe, não. Aquela mesma patifaria que houve quando, na posse do Lula, olha que não seja pior. Então estou alertando, tome cuidado. Meu amigo, minha amiga, não vai em onda de pastor não para procurar o seu presidente, o seu deputado, o seu senador. Não vá não, meu amigo. Tem cada senador que dá até nojo se ouvir o cara falar lá no Senado. Tem deputado que quando ele vai falar, misericórdia. O cara não tem noção de nada. Como que procura votar num time desse? Bom, vou ficar por aqui. Dizendo para vocês tomem cuidado. E as mulheres estão querendo derrubar os votos das mulheres. Volto a um caso que eu falei em um vídeo anterior. Tá? Lê mais a Bíblia. Olha, tá tudo bem a sua fé, você quer crer em Jesus? Crê em Jesus. Olha o que Jesus ensinou. Mas a maioria do que Paulo ensina
Paulo é um outro mentiroso. Esse apóstolo, vocês dizem, apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo é mentiroso. Ao ministrar a ceia, eu sempre, quando eu ia ministrar a ceia, muitos anos que eu ministrei ceia de igreja, quando eu li aquilo lá, sabe, me dava um choque na minha cabeça. 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor isso que vos ensinei. O que ele aprendeu do Senhor. Como você aprende uma coisa? Aprendeu do Senhor dizendo que é mentira. É isso que eu vos ensino, que eu aprendi do Senhor. A autorização do Senhor, o Senhor não autorizou nada para Paulo. Paulo nunca foi apóstolo. E várias coisas. Agora, você vê esse assunto. Olha uma verdadeira mentira. As mulheres ficam caladas, não aceitam a autoridade, mulher a usar a autoridade de homem, não aceito. Está dizendo que os apóstolos não aceitaram nas igrejas, não é isso? Leia com cuidado para ver. Porque primeiro foi feito o homem, depois a mulher. O que tem a ver isso? Já está mentindo. Primeiro foi feito o homem, depois a mulher. Já está mentindo. Porque na hora que o homem foi feito, a mulher já estava feita. O homem está em detalhe agora, não tem tempo para isso. E começa a me fismolhando que o Deus livre. Desculpe, me perdoa aí, meus companheiros. Não fique chateada comigo. Você chegou até aqui, se te agradou, se inscreve no canal, porque tem mais coisa. Né? E se puder dar um joinha, dá um joinha. Muito obrigado pela vossa atenção. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.